Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Como passaram o final de semana? Espero que realmente estejam bem, espero que estejam em casa se cuidando, espero que estejam tomando conta de vocês e da família de vocês da melhor forma possível. E espero também que estejam conseguindo acompanhar as aulas com motivação, com empenho, né? Aproveitando os exercícios como uma forma de procurar ouvir as aulas, refletir sobre as questões que estão sendo apresentadas, não só na minha disciplina, mas em todas aquelas que fazem parte desse primeiro semestre de vocês, né? Então, realmente espero que vocês estejam bem. A gente segue o nosso cronograma de aulas, né? A gente tem agora mais 5 encontros, sendo o quinto encontro a nossa segunda avaliação, que vai seguir os mesmos moldes da primeira, será um questionário, né? Valendo até 7 pontos, e todas essas atividades que a gente tem feito dessas aulas de uma segunda unidade, elas vão somar até 3 pontos complementares, né? É uma forma de tentar motivar vocês ainda mais a usarem as atividades como um mecanismo de, de guia, né? De orientação para que vocês realmente possam estudar os assuntos apresentados até aqui. Né? Bom, nesse sentido, a gente, nessas próximas aulas, vamos falar um pouco das atividades funcionais dentro de uma organização. A gente que já vem numa sequência aí, dentro dessa disciplina de introdução à administração, e começa lá no comecinho, falando sobre conceitos centrais de administração, as funções, né, da atividade administrativa. E aí a gente deu uma volta aí nessa nossa história mais recente, falando um pouco das escolas de pensamento em administração, como elas foram modificadas, sendo modificadas, como elas foram sendo trabalhadas e construídas dentro de contextos ao longo da nossa história. E como hoje nós temos uma multiplicidade de visões, né, de enxergar esse processo organizativo, essas relações de trabalho. Então, em função disso, a gente passou a falar um pouco sobre a análise dos ambientes, né? A questão ambiental como uma forma ah, de planejamento do contexto para a organização como um todo. Falamos da questão de liderança e tomada de decisão como um aspecto final, né, da nossa disciplina, em termos de como orientar uma organização e tal. E agora a gente vai para a reta final. Vamos falar um pouco dessas atividades funcionais dentro de uma empresa. Lembrando que a empresa é um sistema cheio de subsistemas. A gente pode dizer que cada área dessa aí é uma estrutura sistemática dentro dessa organização, ela tem funções específicas que se complementam, criando um diferencial competitivo. E a gente vai começar justamente pela função mais central da organização, que é a questão da administração operacional, né? Ou administração de operações. Vamos falar da área de operações administrativas de uma organização, ok? Para isso, vamos lá. Para isso, vocês têm aí em anexo essa apresentação em PowerPoint que vocês podem usar para se guiar, fazer suas anotações, né? Além disso, vamos seguir aí vários vídeos em anexo em que a gente vai procurar explanar e falar a respeito desse conteúdo, mas também a gente vai passar alguns links e alguns
sugestões de textos para que vocês possam ler e se aprofundar, além, depois, é claro, uma atividade, um questionário, para vocês poderem se debruçar sobre esse conteúdo, se dedicar sobre esse conteúdo para estudar um pouco, revisar o assunto, se aprofundar e construir mais esse conhecimento na mente de vocês, que vai acabar sendo útil em alguma medida, sobretudo para vocês terem uma noção mais ampla, né, da organização e a importância do papel de vocês como contadores dentro desse contexto operacional mais amplo, dentro desse sistema, para vocês que talvez possam querer empreender um negócio, ter uma noção mais geral de detalhes de que vocês precisam se preocupar, né, ou mesmo para aqueles que ainda vão procurar ampliar suas áreas de conhecimento para além da contabilidade, terem uma visão mais geral de outros caminhos que vocês possam querer enveredar para se especializar e construir o futuro profissional de vocês, né? Mas, avançando então ao nosso conteúdo, nada melhor do que a gente começar falando um pouco e deixando mais claro o que é a área de operações. A área de operações, como eu mencionei, é uma área central da organização. Por quê? Porque ela tem a ver com um processo de transformação. Ela que é a área que se preocupa com todo esse processo, né? O que a empresa faz, como ela vai fazer e para onde ela vai distribuir. Então, é a área da empresa que se preocupa com o planejamento, né? Como se preparar para todo esse contexto, o que deve constar dentro do seu plano de ação. É ela que vai estabelecer quais são os processos de produção, de transformação do insumo, né? Dos recursos necessários, até o produto final que vai ser levado para o consumidor final desse produto, serviço, experiência que essa organização realiza. Então, se a gente for usar aí aquela frase bonita do livro, né, a gente pode dizer que a administração de operações ela é definida como um campo da administração responsável pelo planejamento, pela operação e pelo controle do processo de transformação de uma organização. Se você ainda não entendeu, vamos lá ajudar, né? Lembrar que quando a gente fala de processo de transformação, a gente está falando em organizar toda a prática da organização em si, ou seja, aquilo que chega dentro da empresa, mão de obra, funcionários, equipamento, os insumos, ou seja, a matéria-prima, como tudo isso vai ser organizado dentro da fábrica num processo, né? Quem vai trabalhar onde, quem vai fazer o quê, quanto de cada produto vai lá na maquininha para ser produzido, né? E no final vai termos os produtos prontos que vão ser organizados, guardados, encaixotados, colocados no caminhão e levados para uma loja, para o consumidor final e por aí vai. Então a gente pode dizer que esse processo de transformação, né, que é o cerne da administração de operações, a gente pode dizer que o processo de transformação é o núcleo central de qualquer organização, seja uma empresa ou uma prestadora de serviços, né, e que envolve as atividades que contribuem para transformar os insumos em produtos e serviços. Todas as organizações produzem algo, logo, é necessário gerenciar as atividades do seu processo de transformação. Mas aí você me pergunta, mas peraí, mas toda empresa produz algo? Mas se for um serviço? Ora, se for uma empresa de serviço, observe que se for uma empresa de logística, ela vai recolher, ela tem uma produção, é uma transformação, ela transforma, ela recebe as encomendas das pessoas, né? E aí ela, nesse processo dela, ela armazena no espaço que ela tem, ela organiza, ela desenvolve para onde vai cada uma dessas encomendas, as residências, então qual é o melhor trajeto, o melhor caminho para ela fazer isso.
Ela vai lá e coloca no caminhão, no motoboy, no carro, no avião, enfim. E então ela transformou mercadorias suas que chegaram em mercadorias suas que vão chegar na sua residência. Esse é um processo de transformação do serviço. Assim como uma academia, né, que recebe pessoas querendo alcançar uma qualidade de vida maior, uma melhora, uma performance estética ou de saúde, né? E o serviço vai procurar oferecer os caminhos para que essa pessoa se transforme, né? E alcance os seus objetivos, o seu resultado. Mesma coisa, empresas da área de informática ou consultores, né, trabalham com o recebimento de informações que transformam em proposições, ideias, soluções para resolver problemas dos clientes. Uma fábrica pega os insumos, a matéria-prima, e transforma em bens, né, que são vendidos. Então a gente observa que todo tipo de negócio ele é processual e ele transforma algo em alguma coisa. Então toda empresa vai precisar ter o domínio de alguma forma de como funciona o seu processo para que ele possa planejar, operacionalizar e ter o controle sobre isso. Sejam negócios grandes ou pequenos, sejam grandes empresas no qual você faça parte, ou seja um pequeno negócio que você queira empreender, você precisa ter essa noção desse seu processo de transformação para buscar a melhor estrutura para esse seu negócio que se adeque à sua necessidade ou à sua capacidade num primeiro momento e vá se atualizando à medida em que você vá crescendo no seu negócio. Então a gente pode dizer que que a administração de operações é importante porque ocupa um papel central, né, dentro do desenvolvimento de todas as atividades organizacionais, como a gente já falou, todo negócio ele transforma alguma coisa, então essa função da administração de operações ela é central para qualquer tipo de negócio, adaptável, claro, à sua contingência, né? As suas necessidades, características e contextos, algo que a gente já sabe desde dos anos 50, 60, lá do pós-segunda guerra, com o desenvolvimento da escola contingencial, né? Como a gente já falou. 2. A administração de operações tem um papel estratégico no desempenho competitivo. Sim, estratégia, o que é? Pensar os melhores caminhos buscando eficiência e eficácia. Então, lembrando que com isso a gente, com esse departamento, com essa função, a gente planeja aquilo que a gente pode fazer, procura os melhores caminhos para fazer isso, a gente mensura aquilo, o quanto a gente pode fazer, o como a gente pode fazer, a gente pode estabelecer diferenciais competitivos em relação aos nossos concorrentes, isso precisa ser adequado. Então, sim, ela tem um desempenho estratégico. Tudo isso precisa ser planejado, né, antecipadamente antes de se colocar em prática, para buscar os melhores resultados possíveis. E 3, influencia positivamente não apenas a organização, mas também a competitividade dentro de um dado país. Ora, ocorre que à medida em que as organizações vão adotando melhores práticas e melhores estratégias, é comum que outras empresas sigam o caminho. Por exemplo, não é que Taylor tenha realmente encontrado o melhor caminho, mas naquele contexto, né, em que as fábricas eram todas dominadas ainda. Lembram daquela história que a gente já contou? Naquele contexto, antes da Segunda Guerra, em que as fábricas eram dominadas por clãs de artesãos que faziam todo o processo e dominavam, né, até mesmo os seus chefes, porque eram eles que detinham a capacidade de produzir, né, a estrutura de Taylor fez com que os proprietários pudessem de novo assumir o controle sobre os seus negócios, reduzir custos e potencializar seus lucros. Isso não significa que, embora o melhor jeito fosse o objetivo de Taylor, não significa que ele criou o melhor jeito, mas ele criou o melhor jeito naquela situação e que passou a ser adotada
por todos os outros. Então é isso que a gente quer dizer sobre influenciar a competitividade do país, ok? Vamos ao próximo vídeo.